Meus amigos, derrota da equipe do Ceará para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. O Ceará continua sem vencer lá em São Paulo, lá na Vila Belmiro contra o Santos. É o sétimo jogo entre as duas equipes. O Ceará acaba saindo derrotado novamente na história. Mais uma partida onde o Ceará peca em algumas coisas que ele repete ao longo da competição. E hoje ele volta a não marcar gols depois de 18 jogos. Sabe quando é que tinha sido o último jogo que o Ceará não tinha marcado um gol? Exatamente contra o Santos na Arena Castelão, a vitória por 1-0 com o gol do Otero de falta. O Ceará conseguiu melhorar no segundo tempo, conseguiu ter um jogo mais efetivo no segundo tempo, em termos de criação, mas não em termos de definição de lance, e isso foi capital para a derrota da equipe alvinegra para o Santos na Vila. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, é sempre importante esse bate-papo com você e essa interação. Agradecer a todo mundo que já está inscrito, que já participa do canal, e a gente segue aqui nessa toada, conversando sobre futebol cearense, sobre os nossos times aqui nas competições que eles disputam, tá? Vamos falar sobre o jogo, e aí eu quero dividir esse jogo em duas partes, né? Não por conta dos dois tempos necessariamente, mas os dois tempos meio que refletem aquilo que foi o jogo. E eu quero exemplificar nesse vídeo, em dois lances, o que foi o jogo. O primeiro, logo ali com mais ou menos uns 13 minutos, o Santos tem uma jogada construída pelo lado direito. Na verdade, não foi nenhuma grande construção, uma grande troca de passes. Na verdade, uma bola que o Guilherme acabou chegando ali na individualidade contra o Rafael Ramos. Ele não conseguiu fazer o cruzamento e aí encontra um passe num Serginho que vira com espaço, sem marcação, sem uma pressão, acaba colocando a bola na área. E o Pituca, que está sendo acompanhado pelo Lourenço, invade a área e desvia e faz 1-0. No segundo tempo, há um lance onde o Ceará constrói a bola pelo lado direito, a bola vai girando até chegar no Matheus Bahia, que faz um cruzamento e o Eric Puga está na pequena área e cabeceia essa bola para fora. Esses dois lances, eles mostram o que foi o jogo. Um jogo onde no primeiro tempo o Santos acabou sendo um time que chegou mais vezes do que o Ceará e conseguiu ser efetivo contra um Ceará que foi lento na hora de combater as jogadas ofensivas do Santos, na hora de marcar a pressão, e aí você pode me perguntar, mas o Ceará tem marcado assim, o Ceará tem feito isso nas outras partidas. E é verdade, o Ceará marca ali do meio de campo para trás, deixando o adversário sair jogando, sem uma pressão tão grande na saída de bola. Mas depois que essa linha se rompe, o Ceará pressiona, o Ceará ataca. Hoje isso não aconteceu. O Santos flutuou muito entre as linhas do Ceará, encontrando muito espaço. Os meias, os jogadores mais ofensivos ali do Santos tiveram liberdade. Tanto é que na hora do gol, o Guilherme não está sendo pressionado, o Guilherme está sendo acompanhado, mas não está sendo pressionado, não há um combate nele. E quando ele encontra o passe no Serginho, o Deluca está muito distante. Quando o Deluca age para poder fazer um combate, o Serginho já cruzou a bola na área. E para completar o combo, não há um combate no jogador que está infiltrando. Os jogadores dentro da área estão sendo acompanhados, mas o Pituca invade e ele desloca, praticamente, ele só desloca o Bruno, ele não faz uma grande cabeçada, ele só tira do Bruno abrindo o placar. Isso aconteceu repetidamente no primeiro tempo. Além disso, foi um Ceará que errou muitos passes. Aí eu cito João Pedro, David Ricardo, o Matheus Bahia, que fez uma partida terrível mais uma vez. Assim, é incrível a queda de produção do Matheus Bahia. Deluca errando bastante passe. E aí eu faço um parêntese. A justificativa de manter o Deluca como titular é a qualidade de passe que ele oferece a mais do que o Richarlison. Eu nem falo que ele é um exímio passador, mas ele é melhor que o Richarlison nesse quesito. Hoje não se justificou. Tanto é também que o Léo Condé não volta com ele para o segundo tempo. Então foi um Ceará que errou bastante no primeiro tempo, não construiu, tentou as bolas longas, as bolas principalmente pelo lado direito, longa com o Rafael Ramos procurando o Saulo, e as bolas mais abaixo, mais no chão, com o Puga, que do Ceará foi o melhor jogador. Dando sequência às jogadas, indo para cima, criando, articulando, oferecendo situações de mais jogadas construídas aos seus companheiros, mas não teve ninguém que pudesse ali jogar próximo a ele. O Lourenço às vezes, mas também oscilando bastante.
No segundo tempo vem o Ceará com mudanças, o Lucas Ian vem para o lado direito, o Ailon vai jogar mais centralizado, aliás, o Saulo vai jogar mais centralizado com o Ailon, deixando o Pulga aberto pelo lado esquerdo, com o Richardson e Lourenço no meio. O Ceará muda a configuração do jogo, o Santos também diminui um pouco dessa ocupação de espaço, eu não vou falar nem de intensidade, mas o Ceará começa a criar oportunidades, o Ceará começa a pisar ali no campo de ataque, começa a minimamente criar mais situações, errar menos passes na saída, até porque não era tão pressionado dessa forma, mas ao contrário do que conseguiu o Santos no primeiro tempo, o Ceará não conseguiu ser efetivo nas chances que criou, e aí eu vou citar 3. Tem o primeiro, que para mim é o lance capital do jogo, que há uma saída errada do Santos, que o Saulo encontra um passe no Lucas Ian, e o Lucas Ian erra o domínio de bola, ele domina errado, e aí o goleiro Brazão sai e consegue fazer a interceptação. Era um lance capital porque era um momento importante do jogo e um lance onde o Ceará não tinha marcação. Era um lance individual, era sozinho. O Lucas Ian estava só para poder fazer a jogada e mesmo assim ele errou o domínio de bola. O segundo lance é esse que eu já narrei no vídeo, a jogada construída, talvez a jogada mais construída do Ceará, que gerou uma oportunidade de gol. O Pulga acaba errando a cabeçada, talvez a única jogada onde o Pulga realmente falhou ali na execução, na articulação ele foi muito bem, na execução ele acabou pecando. E a terceira, um mérito mais do goleiro do que do demérito, né, da jogada ofensiva do Ceará, que é uma bola parada que o Lourenço bate e o João Pedro desvia para a defesa do Brazão. Então o Ceará acabou criando mais, gerou mais perigo do que o Santos. O Santos foi inoperante no segundo tempo ofensivamente. O Bruno tem uma jogada onde ele é acionado, que ele rebate a bola para o meio, é uma jogada pelo lado esquerdo, se eu não estiver enganado é o Serginho, que finaliza num contra-ataque e o Bruno rebate. A única jogada no segundo tempo, mas que acabou sendo suficiente para o Santos vencer o jogo. É ruim para o Ceará porque ele acaba num jogo onde ele talvez até cria mais do que o adversário na segunda etapa, não consegue fazer gol e aí vê o Mirassol vencer na rodada, o Novo Horizontino até o momento da gravação está ganhando por 2-0 do Avaí em casa, vai vendo o G4 aumentar para 5 pontos, e aí o desafio que ele vai ter em casa é praticamente não errar, não falhar se ele quiser ficar vivo, porque nem garantia de entrar no G4 mesmo que ele vença as 2 partidas em casa. Ele vê uma zona que estava bem próxima, bem possível se distanciar de uma forma consistente, grande, no momento importante da partida. Então foi uma ducha de água fria e é o que a gente falava no jogo contra o Ituano. No jogo contra o Ituano, o Ceará poderia ter tido uma sorte pior e conseguiu sair com a vitória. E eu finalizei o vídeo, até do Instagram, do jogo contra o Ituano, dizendo: há momentos que a sorte bate na sua porta e é muito legal, mas haverão dias que a sorte irá bater na porta, aliás, que ela não irá bater na porta, que ela vai bater na porta do adversário. E hoje foi o que aconteceu. O Santos acabou escapando, prejuízo para o Ceará nessa reta final, que agora vai ter que ter muita efetividade nos 5 jogos que restam para poder alcançar o objetivo de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Largar os pontos? Não é hora de largar os pontos. Mas não dá para a gente também não reconhecer que ficou muito mais complicado o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal, ativa as notificações se você chegou até aqui, deixa o teu comentário sobre a partida para a gente continuar interagindo aqui nos próximos conteúdos também, tá bom? Grande abraço, valeu, fica com Deus.